Sani, da comunidade católica Luz e Vida de Campo Belo, né? Nós temos orgulho, a nossa comunidade ser campobelense, graças a Deus, né? Primeira da diocese, né? Primeira da diocese de Oliveira. Então hoje eu já estou sentindo um cheiro de Roma aqui, ó. Como diz o Moisés Rocha. Moisés, quando ele vai falar da Igreja Católica, fica mais doido ainda que ele já é. Então é com grande alegria que nós te recebemos. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Vocês vão cantar? Vou convidar vocês para a gente poder professar a nossa fé. Vamos fazer isso em pé? Esse é o credo niceno-constantinopolitano. É a profissão de fé mais longa da igreja. E ano passado, 2025, nós completamos 1700 anos que esse credo foi escrito, depois do concílio de Nicéia. A gente vai falar um pouquinho também sobre esse concílio hoje, mas eu queria que você prestasse atenção, porque às vezes a gente, na missa, às vezes a gente automatiza tanto as nossas respostas e a nossa participação, que a gente não consegue entrar na profundidade das palavras. Isso aqui é a fé do católico, de forma bem completa. Então vamos professar a nossa fé. Todos têm a folhinha? Tem? Então vamos lá, todos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Forte. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Vamos assentar. Então, boa noite. Quero dizer que a alegria é minha de poder estar aqui com vocês. Como eu disse a última vez que estive aqui pertinho do Natal do Senhor, além de estar aqui nesse lugar de tantas belezas, é também uma alegria estar entre irmãos, entre amigos, pessoas tão queridas, né? Aproveitando o ensejo, quero agradecer, fiz isso lá na imersão esse final de semana, agradecer o carinho aqui de todo mundo do Jardim da Videira,
pela comunidade católica Luz e Vida, a parceria, a fé na nossa obra, que não é uma obra nossa, é uma obra de Deus, assim como é a igreja, né? Então sempre que a gente estende a mão para vocês também, a gente encontra outra mão estendida. E isso é ser igreja. A igreja precisa dessa unidade, ainda que seja na diversidade dos dons, na diversidade dos carismas. Cada um no seu chamado, realizando aquilo que Deus ordena, com alegria e segurando a mão do outro. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para falar de um tema muito importante, um pouquinho espinhoso, né? Mas de fundamental importância para a vivência concreta da nossa fé, que é falar sobre a igreja. Obviamente que eu não tenho pretensão nenhuma de falar tudo que é necessário sobre a nossa igreja católica. A gente não teria tempo para isso. Como resumir mais de 2000 anos de história, de experiências, de vivências em 1 hora e meia, vamos passar aqui no máximo, né? Então, impossível. Eu espero que vocês saiam daqui hoje com um gostinho de quero mais, uma sensação de ai, que vontade de estudar, que vontade de procurar mais, que interessante aquilo, eu quero entender mais, eu quero entender melhor. Acho que essas reuniões como as que vocês fazem aqui, um pouco das que a gente também faz lá na comunidade, elas são bastante querigmáticas. O que é um querigma? O querigma é um anúncio, um grito, um flash, que te dá aquele desejo de ir além, de procurar mais, de entender melhor. Para os que não me conhecem, né, como o Gustavo me apresentou, eu sou o Bruno, eu sou aqui de Campo Belo mesmo, sou fundador da comunidade católica Luz e Vida. A minha formação é em psicologia, eu sou psicólogo já há 10 anos e atualmente também estou em formação na teologia. Esse semestre eu entrei no 5º período da teologia na Universidade Católica Dom Bosco, né, junto com os padres salesianos em Belo Horizonte. Então, também estou aí nessa caminhada de formação, porque, gente, sinceramente, quanto mais a gente estuda as coisas de Deus e da igreja, mais a gente percebe que é algo assim, grandioso demais e inesgotável. A gente vai passar a vida inteira estudando e não vai conseguir aurir tudo. Até porque Deus é um grande mistério. E se ele deixa de ser mistério, ele deixa de ser Deus. Então a gente não estuda Deus. A gente pede que Deus se revele. E Deus se revela à medida que ele quer se revelar. Né? Então eu tenho certeza que muitas das coisas que eu vou dizer para vocês aqui hoje vão cair no coração de vocês de maneiras diferentes. Né? Obviamente que tem coisas que tem que cair do jeito que está sendo dito, porque é histórico, porque é a verdade da palavra de Deus, é a verdade da fé. Mas o Espírito comunica individualmente a cada um de acordo com a sua própria necessidade. Amém? Então, rapidamente, eu queria que você partilhasse com a pessoa que está do seu lado. Por que você é católico? Se alguém te fizesse essa pergunta, por que você é católico? O que você ia responder? Pode responder aí para a pessoa que está do seu lado. Porque eu tenho um pau de atenção do céu. Uma experiência Espera eles partilhar. Não tá descobrindo. Muito bem. O pessoal aqui da música tá perguntando se vocês aí no fundo estão ouvindo bem. Então tá jóia. Responderam? O que saiu aí?
Porque minha mãe é católica. Porque minha mãe é católica. Minha família é católica. Porque é a tradição da minha família. Família de padre. Minha família tem muito padre. Que mais? Pelo amor a Nossa Senhora. Porque eu não tive outra escolha. Né? E por aí vai. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa pergunta de novo. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de São Mateus. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, vamos lá, a partir do versículo 13, para a gente ter um contexto aí. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Todo mundo esperto aí na Bíblia, acharam? Mateus 16, 13. Vamos lá? Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa pergunta de Jesus é quase a que eu fiz para vocês aqui agora. Por que você é católico? Que nível de intimidade você tem comigo? O que você diz a meu respeito? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja, Jesus faz duas perguntas. O que dizem aqueles que não andam comigo quem eu sou? E aí as respostas são: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, é Jeremias, é um dos profetas, é um profeta poderoso. Porque quem caminha de longe não tem a mesma visão de quem caminha de dentro. E aí Jesus pergunta para os íntimos: e vós? E vocês que caminham comigo já há 3 anos? E vocês que são de dentro da minha casa, que comem na minha mesa, quem eu sou para vocês? E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então vejam, aqui existem 2 grupos de católicos. O grupo dos que se dizem católicos, o grupo dos que são católicos porque a minha família é católica, porque a minha mãe é católica, porque eu trago uma tradição católica na minha história, e o grupo daqueles que são católicos porque conhecem uma pessoa, porque tiveram um encontro com uma pessoa, porque sabem na intimidade quem é essa pessoa. E é a essas pessoas que conhecem a intimidade de Jesus que ele confia a sua igreja. É bonito quando Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus deixa bastante claro que a igreja é uma propriedade dele. Ou seja, a igreja não é uma instituição criada por homens. A igreja é uma instituição sobrenatural. Ela é uma instituição divina, ainda que seja formada por homens
e homens pecadores. Nós vamos aprofundar isso ao longo da nossa partilha aqui nessa noite. Então vejam, a Lumen Gentium, que é um documento importantíssimo da igreja, pós-conciliar, pós-Vaticano II, a Lumen Gentium vai dizer assim, que a igreja, sendo o corpo místico de Cristo, ela é o sacramento universal da salvação da humanidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que através da igreja, Deus escolheu como Ele ia dispensar a graça salvífica para toda a humanidade. A igreja é o depósito da graça salvífica. Ela administra aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. É a igreja que administra e que distribui os dons da salvação. De que maneira? Através dos sacramentos. A igreja, eu acho isso muito bonito, ela é o prolongamento da encarnação do Verbo de Deus no meio dos homens. Quando Jesus diz assim para os apóstolos, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, de que forma ele cumpre essa promessa? Na igreja. Porque se não houver igreja, não há Eucaristia. Se não houver igreja, não há Eucaristia. Porque quem celebra a Eucaristia? A igreja. A igreja hierárquica, a igreja instituída. Então vejam, olha como é lindo isso. A igreja é Jesus derramado e comunicado a toda a terra. Por isso que ela é católica. Ela é católica porque ela é para toda a terra. Ela é universal. Isso quer dizer católica. Então, isso tudo se resume na palavra de um grande padre do primeiro século, chamado Santo Inácio de Antioquia, quando ele dizia assim: onde está Cristo, está a igreja. Nós não temos como separar Cristo da igreja. Esse discurso que a gente absorveu do contexto protestante, de que Cristo não quis a igreja, de que a igreja é uma invenção humana, de que a igreja é uma invenção do imperador, tudo isso é mentira e vai contra documentos históricos dos primeiros séculos da era cristã. Gente, católico, nós precisamos estudar. Porque quando alguém chega para você e diz assim que quem criou o catolicismo foi Constantino, o que você responde? Você abaixa a cabeça e concorda porque você não tem argumento? Na primeira carta de São Pedro, se não me engano no capítulo 3, São Pedro diz assim: estejais prontos a dar razão da vossa fé a quem vos pedir. Você está pronto a dar razão da sua fé católica a quem te pede? Ou se a primeira pessoa que te diz que quem fundou a igreja católica foi Constantino, você perde o argumento. Porque você não tem argumento histórico para isso. Você, por exemplo, nunca leu um livrinho chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que data dos primeiros séculos da era cristã. Um homem que viveu no tempo pós-apostólico e que tem um testemunho maravilhoso do quanto a igreja católica já existia naquele tempo. Nós precisamos estudar. Amém? Amém. Vamos fazer um propósito para 2026? Estudar, gente. Né? Estudar para a gente não emburrecer. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica diz assim: Deus, olha que lindo isso, Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja. E Santo Agostinho complementa dizendo que a igreja é o mundo reconciliado. A igreja é o mundo reconciliado. Então, não se ama verdadeiramente a Cristo sem amar a igreja. Vou repetir para você. Não se ama verdadeiramente a Cristo sem amar a igreja. E não amamos a igreja se a gente não ama a igreja como Cristo a amou. Como foi que Cristo amou a igreja? Efésios 5:25. Dando a sua vida por ela. A gente vai lendo a história dos santos e a gente se encanta
mas não percebe o tanto que aqueles homens e mulheres deram a sua vida pela igreja. Essa aqui é a Santa Teresinha, né? Deu sua vida pela igreja também, mas gosto muito de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, que no fim da sua vida disse: morro filha da igreja. Viveu uma vida completamente austera, difícil, penitente, em prol do benefício da igreja. Porque nos tempos de Santa Teresa, o que estava acontecendo? A reforma protestante. E Deus levanta Santa Teresa naquele contexto para resgatar também no seio da igreja o amor pela vida espiritual. Então, se nós formos olhar toda a história da igreja, principalmente dos santos, nós vamos ver homens e mulheres que amaram a igreja como Cristo a amou. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Isso está aí na Bíblia de vocês, Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela. E é assim que nós somos chamados a amar a igreja também. Então, olha, quando a gente diz: Deus quer instalar o seu reino entre nós. Deus quer instaurar o seu reino entre nós. Vejam, Deus já estabeleceu o seu reino entre nós através da igreja. O reino de Deus, ele já está instaurado entre nós através da igreja. Nós vivemos uma só igreja. Vejam só, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Para nós católicos, a igreja militante, que é a que está aqui na terra, a padecente, que é a que está no purgatório, e a triunfante, que é a que está no céu, é uma coisa só. Nós estamos dentro de uma só igreja, a igreja de Cristo, a igreja católica. Nós estamos no nível da igreja militante. Mas o dia que a gente morrer, se a gente morrer totalmente preparado para Deus, você já vai para a igreja triunfante. Se você precisar dar uma passadinha lá no purgatório, você vai para a igreja padecente. Mas você continua na igreja católica, porque a igreja é uma coisa só. Isso é tão maravilhoso a ponto de aparecer na oração eucarística da missa. Quando o padre está lá rezando a oração eucarística da missa, ele reza pelos vivos, ele reza pelos mortos e ele reza aos que já estão triunfando. Ele cita a Virgem Maria, ele cita São José, ele cita os santos, ele cita os apóstolos. Porque a igreja é uma coisa só. Nós estamos em comunhão com a igreja triunfante. Nós estamos em comunhão com a igreja que está no céu, que já está em Deus, né? Então, alguns perguntam, né? Por que a igreja? Né? Não basta a fé em Jesus? Esse é um discurso bastante protestantizado, né? Jesus não fundou uma igreja. Como não? Nós acabamos de ler Jesus dizendo: tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Primeiro, é minha, eu estou fundando, eu construirei. Não é você, não é Constantino, não são restos dos 11 apóstolos. Sou eu que vou edificar a minha igreja. Eu sou o fundador dela. E ela é minha. E sendo minha, e eu sendo Deus, a origem da igreja é divina. Católicos, essa história de dizer que a igreja é uma instituição de homens é uma heresia. Porque a igreja é uma instituição divina, habitada por homens, cuidada por homens, governada por homens, mas assistida pelo Espírito Santo. E é por isso que ela sobreviveu a toda a história. Quantos anos tem a nossa igreja comparado às outras igrejas que existem por aí? Quantos anos tem o catolicismo esses anos comparados às outras religiões que nós vemos por aí de cunho cristão? Até a Alexa, gente, sabe quem fundou a igreja católica? Pergunta para Alexa: Alexa, quem fundou a igreja católica?
Ela vai falar assim: o fundador da Igreja Católica foi Jesus Cristo. Aí se você pergunta para ela: Alexa, quem fundou a Igreja Luterana? O fundador da Igreja Luterana é Martinho Lutero. Quem fundou a Igreja Calvinista? O fundador da Igreja Calvinista é João Calvino. Porque é inegável. Nós precisamos da história para sustentar a razão da nossa fé. E sabe o que é bonito de tudo isso, gente? Jesus quis sim a igreja. E ele quis a igreja como um prolongamento da sua presença salvadora no meio dos homens. Volto a dizer, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa promessa se cumpre através da igreja. Então, quando eu penso nessas coisas, eu me sinto tão cuidado por Deus e agradeço tanto por ser católico, porque a igreja nos garante que a gente não está seguindo apenas o nosso bom senso ou uma religiosidade amorfa. Nós estamos seguindo o próprio Deus através da igreja. E na igreja. Então, aí eu vou voltar lá na pergunta: por que sou católico? Responder essa pergunta é muito mais do que justificar a nossa pertença religiosa. Mas responder essa pergunta tem a ver com expressar uma identidade espiritual. Quando você responde por que você é católico, isso deveria tocar numa característica existencial sua. Uma resposta concreta de alguém que teve um encontro com o fundador da igreja. Ou eu sou católico só porque minha mãe me batizou na igreja católica. Como talvez muitos de vocês responderam aqui. Eu sou católico por tradição familiar, por contexto cultural, por costume social. No entanto, meus irmãos, a fé, ela não se sustenta só na herança. A fé não pode ser sustentada só na herança, porque ela exige encontro, ela exige adesão. E quando a gente encontra e adere, necessariamente a gente também amadurece. Por que a maioria das pessoas que mudam de religião se deslumbram com a outra religião? Porque nunca foram católicas. Quem diz que mudou de religião nunca foi católico. Porque quem conhece, quem tem um encontro, adere e amadurece a partir daquele encontro com o fundador da igreja, não abandona a igreja. E aí eu volto a dizer, por isso que é necessário estudar. Por isso que é necessário a gente queimar um pouquinho os nossos neurônios, né? Bom, deixa eu passar para frente aqui, senão não dá tempo da gente falar tudo, né? Tenho minhas longas páginas aqui. Para a gente falar da igreja hoje, nós precisamos pensar no que prefigurou a igreja na vida do povo de Deus. E aí eu quero que vocês raciocinem aqui comigo o que nós chamamos na teologia de tipologia bíblica. Israel é uma tipologia bíblica da igreja. O que isso quer dizer? Que a continuidade que a igreja dá ao plano salvífico de Deus começou no que Deus fez no povo de Israel. Israel prefigura o que Deus faria na igreja, o que Jesus faria na igreja. Para começo de conversa, a teologia católica, ela rejeita essa ideia de que Deus fracassou com Israel e criou algo totalmente novo. Porque tem católico que pensa isso, né? Não deu certo lá com Israel, Jesus veio e fundou um novo povo, os cristãos. Não é isso. Existe uma continuidade da história de Israel com a história da igreja. Não é uma substituição arbitrária. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 781, vai dizer assim: a igreja é o novo povo de Deus.
Isso significa, olha só, que a igreja cumpre. A igreja, ela eleva, a igreja, ela universaliza aquilo que Israel já era de modo germinal. Em Israel era a semente. Na igreja católica é a árvore dando frutos. Compreendem? Sim ou não, gente? Sim. Santo Agostinho vai dizer uma coisa muito bonita. Ele diz assim: o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo se revela no Novo. Olha que bonito. O Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo se revela no Novo. Então vamos fazer uma analogia? Antigo e Novo Testamento, Israel e igreja. Vamos fazer essa analogia? Então eu queria que vocês pensassem assim em dois quadros. Nós vamos fazer um quadro comparativo assim. Israel, o modo de Deus trabalhar em Israel, o modo de Deus trabalhar na igreja católica. Beleza. Em Israel, lá em Deuteronômio 7:7, diz que Israel não foi escolhido por mérito. Na igreja, a igreja nasce da perfeição dos apóstolos? Quem eram aqueles homens? A escória. Meu Deus, que mau gosto Jesus tinha. Ele vai escolher a escória, não tem outra palavra. Ele escolhe. Você quer coisa pior para um judeu do que a condição que, por exemplo, tinha Mateus? Mateus era judeu, aliado aos romanos e que ainda cobrava impostos do seu próprio povo. E Jesus chama Mateus, chama Pedro, um homem sem letras, sem capacidade intelectual nenhuma. Chama Judas, ama Judas, porque não é só um chamado, é um chamado cheio de amor, é uma eleição real. Jesus não está brincando de chamar os 12. Fico pensando, chama Tomé, um cara que precisa ter a fé atestada o tempo inteiro. Então vejam, gente, Deus é infinito amor, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu fosse Deus que tivesse tirado o povo do Egito, e na primeira oportunidade, depois daquele tanto de milagre que Deus fez para tirar o povo do Egito, e eles reclamando porque queria as cebolas e os alhos do Egito, eu tinha mandado um raio do céu queimar todo mundo. Mas Deus é infinito amor. Lá em Deuteronômio 7:7 diz que Israel não foi escolhido por mérito, foi eleito por graça. Então vejam, da mesma forma que Israel foi escolhido por graça e não por mérito, também os apóstolos foram escolhidos por graça e não por mérito. Israel não foi escolhido por ser fiel. Israel foi escolhido para aprender a fidelidade. Da mesma forma a igreja, olha aqui para mim, igreja católica, nós não fomos escolhidos pelos nossos méritos. A igreja é santa não é por causa dos seus membros. A igreja é santa pela sua eleição e missão. Israel é povo escolhido não porque tem méritos nessa escolha, mas porque Deus é infinita misericórdia e graça. Aqui já cai e já precisa começar a cair da nossa cabeça essa ideia de que a igreja, nossa, não podemos dizer que a igreja é santa, e os erros da igreja ao longo da história. Repito, a igreja não é santa pelos seus membros, a igreja é santa por sua eleição e missão. Amém?
São Paulo vai afirmar lá em Romanos 11, 29, né? Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, a santidade que ele conferiu à igreja tem a ver com ele, não tem a ver com a gente, que compõe a história da igreja ao longo dos séculos. Segunda coisa, Israel estava escravo no Egito, certo? E nós, escravos do pecado. Israel é liberto pela Páscoa, pela passagem do Senhor. E nós, libertos pela Páscoa de Cristo. Olha a analogia. Vamos pensar aí dos dois quadros. Israel faz a passagem pelas águas do Mar Vermelho. E nós, pelas águas do batismo. Israel peregrina rumo à terra prometida. E nós peregrinamos para a pátria eterna. Estão vendo a analogia? Eu vou chegar lá. São Paulo ele vai fazer essa leitura tipológica, né? Lá em 1 Coríntios 10, 2, quando diz assim: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que isso quer dizer? A igreja, ela vive num êxodo permanente, ainda que ela caminhe entre promessas e provações. Mais uma tipologia. Vamos lá. A tipologia da aliança, que é feita lá no Sinai. Israel, lá em Êxodo 24:8, vai dizer que Israel sela alianças com sangue. E a igreja? Israel selava a aliança com o sangue dos cordeiros. E a igreja? Com o sangue de Cristo. Em Israel, a lei estava escrita em tábuas. E na igreja? O verbo está encarnado, a palavra, a lei se fez homem. A palavra se fez homem e habitou entre nós. Em Israel havia a mediação de Moisés. E na igreja? A mediação do próprio Cristo. Quando a gente vai ler, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, Jesus é colocado no Evangelho de São Mateus na tipologia do novo Moisés. Ele sobe no monte, ele entrega a lei, a nova lei. O sermão da montanha é a nova lei. Jesus sobe no monte, assim como Moisés subiu no monte para dar a lei ao povo. Jesus também sobe no monte e dá a nova lei, a lei do amor. Jesus é o novo Moisés. Jesus forma um povo santo. Santo Irineu vai dizer assim: o que foi anunciado em figura foi cumprido em verdade. Em Jesus. E hoje na igreja. Continuando. O culto de Israel, ele vai prefigurar os sacramentos da igreja. Então vamos lá. Israel fazia sacrifícios no templo. Holocaustos, o cordeiro pascal, o sangue para expiação. E a igreja? A igreja perpetua o sacrifício de Cristo na Santa Missa. Em cada Santa Missa, o holocausto que mais agradou o Pai é perpetuado nos nossos altares. Hebreus 10:1, o autor sagrado vai dizer assim: tudo isso era sombra dos bens futuros. Tudo aquilo que foi vivido no Antigo Testamento era sombra dos bens futuros. O próprio templo de Jerusalém, ele prefigura o corpo de Cristo e, por extensão, também a igreja, como templo do Espírito Santo. As 12 tribos de Israel. Eu preciso disso daqui para a gente poder avançar, hein? Então prestem atenção. As 12 tribos de Israel. Israel foi dividido, foi estruturado em 12 tribos. Era uma estrutura que aquele povo possuía. E eles tinham uma identidade comum. Jesus, quando vai escolher o colégio apostólico, o que ele faz? Escolhe 12 apóstolos. E ele faz desses 12 apóstolos as colunas da igreja, o fundamento da igreja. Então, o que nós podemos concluir com tudo isso? Que Jesus recria Israel. Ele não destrói. Mas Jesus recria Israel onde? Na igreja.
Israel está recriado na igreja. São Jerônimo diz uma coisa muito bonita, ele diz assim: os apóstolos são os patriarcas do novo Israel. Assim como os patriarcas, né, das 12 tribos de Israel eram os pais do povo de Israel, os 12 apóstolos são os patriarcas do novo Israel, que é a igreja. O povo hebreu também tinha um sacerdócio instituído. Eles não tinham? Os sumos sacerdotes, aqueles homens que cuidavam dos sacrifícios no templo, da mediação entre Deus e o povo, eles organizavam o culto. O que nós temos na igreja? Nós temos também um sacerdócio institucionalizado, um sacerdócio ministerial, uma mediação sacramental. O culto que se dá a Deus na nossa igreja é um culto que possui liturgia, ele possui ordem. Eu não chego e falo assim, vamos ver como é que a gente vai adorar a Deus hoje. Não. Na igreja católica, é Deus que disse como ele quer ser adorado. E a maior adoração que se dá a Deus na igreja católica é a missa. Porque na Santa Missa se atualiza o sacrifício de Cristo na cruz. A satisfação perfeita que se deu a Deus. Bom, avançando um pouco, vamos lá. A igreja foi fundada por Jesus. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. A igreja foi fundada por Jesus. Nós acabamos de ver Jesus dizendo para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma pergunta, quando ele fala essa pedra, ele está falando que Pedro é a pedra, porque teve uma vez que me questionaram assim, falando que Cristo que é a pedra, que é a rocha. O que seria essa pedra? Vamos pensar? Olha só. Qual que é o verdadeiro nome de Pedro? Simão. Quando é o momento que Jesus muda o nome de Pedro, de Simão, para Pedro? Nessa hora. Qual é o sentido de Jesus chamar Simão de Petrus para dizer que essa pedra não era ele? Essa pedra é Pedro. Essa pedra é Pedro. É sobre você, Pedro. É sobre a sua autoridade, a autoridade que eu estou te conferindo agora, que eu vou edificar a minha igreja. Na verdade, não é nesse momento que Pedro é feito o papa da igreja, vão dizer alguns estudiosos. Pedro é feito o papa da igreja lá depois da ressurreição, quando Jesus vai dizer para ele 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Porque aqui Jesus diz no futuro: sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja. Ou seja, ela ainda não foi edificada. Sobre você eu ainda vou edificar a minha igreja. Mas lá depois da ressurreição, quando Pedro chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: tu me amas? Aí ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Nessas 3 confissões do amor de Pedro a Jesus, é que Pedro então é instituído o pastor da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. E existe um detalhe histórico muito bonito. Até Paulo VI, o Papa usava uma coroa, uma tiara papal. E essa tiara tinha 3 círculos que simbolizam os 3 poderes do Papa, ou os 3 munos do Papa. O munus sacerdotal, profético e imperial. Assim como Jesus, ele é sacerdote, profeta e rei. De Paulo VI para cá, o Papa deixou de usar essa coroa. Então a mitra, ela tinha 3 tiaras. A mitra, só a mitra papal, que é aquele chapéuzão do Papa, né? Ela tinha 3 coroas, a tiara papal, que simbolizava essas 3 confissões de amor de Pedro. Bonito, né, gente? Lindo demais. E isso faz parte da tradição da igreja. De Paulo VI para cá, isso caiu em desuso, né? Depois da reforma litúrgica, né? Os papas não quiseram usar mais. Mas é por conta dessas 3 confissões de amor de Pedro, né? Esses 3 círculos na tiara do Papa, tá?
Então, essa pedra é Pedro. E existe um outro fato histórico também muito importante, muito interessante. Vocês vão achar muitos documentários sobre isso na internet. O lugar onde está a Basílica de São Pedro, hoje, era uma espécie de cemitério. O Vaticano, né, que é o menor estado do mundo, o menor país do mundo, era, na época dos romanos, o lugar do suplício. As pessoas que eram punidas pelos romanos e condenadas à morte, elas eram supliciadas, acho que é essa mesma palavra, naquele lugar onde está a Basílica de São Pedro hoje. E além de serem condenadas e morrerem naquele lugar, também os seus corpos ficavam ali. Então, quem vai ao Vaticano hoje, né, e faz as visitas mais internas ali, né, ali para baixo existem criptas e criptas, né, que datam do tempo dos apóstolos, do tempo, né, do Império Romano, e ali embaixo tem um grande cemitério. E há poucos anos atrás, eu acredito que um pouco antes do ano 2000, o altar-mor da Basílica de São Pedro, ele cedeu, que é aquele altar do centro mesmo da Basílica de São Pedro. Ele cedeu. E, né, nós sabemos que a Basílica de São Pedro é um patrimônio da humanidade. Então a gente não pode iniciar uma reforma sem chamar arqueólogos para escavações, né? Então foram escavar debaixo de onde o altar cedeu. E nas escavações eles acharam um túmulo, né, com uma lápide escrita: aqui está Pedro, né? E aí, obviamente, a igreja cedeu, né, a ciência para fazer os estudos, para datar o tempo daquela lápide, dos restos mortais que tinham ali. E todos os estudos que foram feitos deram na direção de que aqueles ossos eram provavelmente de um homem da região do Oriente Médio, né? Aí tem várias conclusões que são feitas lá, que o Papa chegou a declarar. O Papa não diz assim, é São Pedro, mas ele diz assim, tudo leva a crer que é São Pedro, né? Como que Jesus é delicado conosco nesse sentido, para dizer para nós: eu cumpro a minha palavra à risca. Eu disse que eu ia edificar a minha igreja sobre ele. Jesus não estava falando da Basílica de São Pedro, mas São Pedro está lá, no subsolo da Basílica de São Pedro, né? Da sede da nossa igreja. Então, é maravilhoso isso, né? Eu fico pensando, se a Igreja Católica não fosse a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja que Jesus fundou, por que ela seria guardiã das maiores relíquias do cristianismo? Porque as maiores relíquias do cristianismo estão sob custódia da nossa igreja. Existem lá no Vaticano igrejas que contêm as relíquias da Sagrada Manjedoura. Existem lugares que contêm as relíquias da Santa Cruz, as relíquias da Paixão, né? Então, existem muitas, até as escadas da casa de Pilatos, né? Por causa de Santa Helena, né? A mãe de Constantino, ela deu um jeito de salvar todas essas relíquias, né? Existem histórias muito reais de como que Santa Helena foi conseguindo levar para Roma as relíquias da vida de Nosso Senhor. E aqui vale também um parênteses. Para nós católicos, gente, Cidade Santa é Roma, não é Jerusalém. Para nós católicos, mais importante que Jerusalém é Roma. Para os judeus, a Cidade Santa é Jerusalém. Para nós, a Cidade Santa é Roma. Amém? Amém. Muito bem. Então, Jesus institui aqui a igreja, né? Jesus aqui, ele está dizendo, eu vou fundar a igreja sobre você, Pedro. E depois da ressurreição, é que ele vai dar ordem a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, você vai ser o pastor supremo da igreja. 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Depois em Mateus 28, 19 a 20, Jesus diz assim para os apóstolos: ide, fazei discípulos, eu estarei convosco todos os dias. Jesus
lá em João 20, 21 e 23, quando ele institui o sacramento da penitência, ele diz assim para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês reterem os pecados, eles serão retidos. Jesus está dizendo para Pedro e os apóstolos: eu estou dando a vocês autoridade e poder para em meu nome perdoar pecados. Jesus está ali, depois da ressurreição, instituindo uma igreja hierárquica, uma igreja que tem autoridade. E não é uma autoridade que foi passada de homem para homem, é uma autoridade que foi passada de Deus para os homens. De Deus para os homens. Então, desde o primeiro século da era cristã, a igreja se entende como uma instituição fundada por Cristo, com estrutura e com autoridade. Posso dar um exemplo para vocês? Quem sabe qual foi o último apóstolo que morreu? Foi João. Quando São João estava vivo ainda, no fim da sua vida, Pedro já havia sido martirizado. Pedro e Paulo. Então, em Roma, já havia um sucessor de Pedro. Mas João estava vivo, o último apóstolo vivo. Nos primórdios da igreja, vai dizer Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, que data do primeiro século da era cristã, Eusébio de Cesareia vai dizer o seguinte, que quando haviam querelas na igreja do primeiro século, não se consultava João, que ainda estava vivo, mas se consultava o bispo de Roma. Porque desde o primeiro século da era cristã se entendia que o sucessor de São Pedro é que tinha a autoridade máxima na igreja. Gente, isso daqui é um elemento histórico que nos diz que, desde que a igreja foi fundada, existe um Papa. Nosso Senhor quis que a igreja fosse assim. Vou repetir para vocês. São João estava vivo, São João evangelista, aquele que estava lá ao pé da cruz de Jesus, que foi com Jesus até o fim. Mas Pedro e Paulo já haviam morrido. Quando haviam questões ali na igreja do primeiro século que precisavam ser resolvidas, mesmo eles sabendo que João estava vivo, eles não consultavam João. Eles consultavam o bispo de Roma, o sucessor de São Pedro. Porque desde o primeiro século da era cristã já se entendia que o bispo de Roma era a autoridade máxima da igreja, fundada por Jesus. O sucessor de Pedro dá continuidade à missão de Pedro. Então quem decide as coisas não é João, mesmo João estando vivo, mesmo ele sendo discípulo amado. Quem decide a vida da igreja é Pedro e o sucessor de Pedro. Que lindo isso, gente. Então, o primeiro ponto é, sim, a igreja foi fundada por Jesus, sobre a rocha que é Pedro. Segundo, a igreja é uma reação de Deus ao pecado. Essa é a finalidade espiritual da igreja. O que o pecado fez? Gente, o pecado desde a origem, ele dispersou a humanidade, ele quebrou a unidade e a comunhão dos homens com Deus, ele dilacerou o projeto de Deus, ele dilacerou a família de Deus. E aí então, o que o Pai fez? O Pai, por Jesus, ele refez a sua obra para trazer os seus filhos de volta à comunhão com ele. É nesse sentido, inclusive, que o Catecismo da Igreja vai afirmar que a igreja é a reação de Deus ao caos que o pecado provocou no mundo. É o Catecismo da Igreja que diz isso. Então, olha a beleza, a gente vê isso muito no querigma, né? Após o pecado, Deus não abandona o homem, mas ele constrói um caminho de reconciliação. De que maneira? No Antigo Testamento, ele levanta Israel como prefiguração da igreja. No Novo Testamento, ele funda a igreja. São Cipriano de Cartago, ele vai dizer assim: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Tem
um santo da igreja que diz algo muito bonito, que a igreja, ela é a nossa arca de Noé no meio do dilúvio do mundo. A igreja é esse lugar onde nós somos salvos. Onde é que Noé e sua família foram salvas do dilúvio do mundo? Na arca. A igreja é a nova arca de Noé. A igreja, ela é o hospital dos pecadores. A igreja, ela é esse corpo vivo, esse corpo místico que está o tempo todo comunicando o perdão dos pecados, está o tempo todo comunicando a redenção. A igreja está o tempo todo espargindo sobre a face da terra as graças que nos foram conquistadas na cruz. Então, o segundo ponto. O primeiro é, a igreja foi fundada por Jesus. O segundo, a igreja é uma reação de Deus ao pecado. O terceiro, a igreja, ela é sobrenatural, mas ela também é visível e hierárquica. Bom, que ela é sobrenatural, a gente já entendeu. Por que a igreja é sobrenatural? Porque ela foi fundada por um Deus. Por que a igreja é sobrenatural, gente? Porque ela foi fundada pelo próprio Deus. Vocês creem que Jesus é Deus ou não? Sim. Quem fundou a igreja? Cristo. Então a igreja, ela é divina, ela é sobrenatural porque ela foi fundada por Jesus. Mas ela também é visível, ela é também hierárquica, ela possui essa dupla dimensão. Por quê, gente? Alguém que é por espírito? Hã? Não. Tem anjo aí? Não. Não. Sendo nós matéria, a igreja precisava ser visível. Vocês já pararam para observar que todos os 7 sacramentos possuem matéria? Qual que é a matéria do batismo? Qual que é a matéria da Eucaristia? O pão e o vinho. Né? Qual que é a matéria do crisma? O óleo. Então vejam, todos os 7 sacramentos possuem matéria. Por quê? Porque Deus, na sua infinita bondade, sabe que nós somos matéria. Ele nos fez matéria. Nós não somos como os anjos que são por espírito. Então a gente não vai compreender as coisas se as coisas não passarem pelos nossos sentidos. Então era necessário que a igreja também fosse uma realidade visível. Porque se ela fosse uma realidade só espiritual, como querem pregar aí algumas pessoas, né? De que a igreja é uma realidade espiritual, Jesus não quis hierarquia, Jesus não quis uma instituição, Jesus quis uma instituição. Se Jesus não quisesse uma hierarquia, ele teria dito para todos os apóstolos, vocês 12 governem a igreja. Ele não teria dito para Pedro, você é o pastor supremo da igreja. Eu vou edificar a igreja sobre você. A responsabilidade é sua. Por que quando ele encontrou os 12 depois da ressurreição na beira do lago, ele não chamou os 12 e disse assim para os 12, apacentem as minhas ovelhas? Ele disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E a igreja nascente de Atos dos Apóstolos, ela já sabia da autoridade de Pedro. Querem um exemplo? Não vou pedir para vocês pegarem na Bíblia, senão a gente prolonga demais. A primeira treta da igreja está lá em Atos dos Apóstolos. Primeira treta. Paulo começou a pregar para os gentios. Vocês sabem o que são gentios? Sabem, né? Gentios são não judeus, os pagãos. Para Pedro, Jesus tinha vindo só para os judeus. Graças a Deus teve Paulo, né, gente? Senão nós não teríamos conhecido Jesus. Para Pedro, Jesus era só para os judeus. Para Paulo, Jesus era para todos. E Pedro, por ser um bom judeu, ele queria que os cristãos mantivessem os costumes judeus. Um dos costumes judeus que Pedro queria que os cristãos mantivessem era a circuncisão. E Paulo não concordava com aquilo. E a treta começou. Está lá em Atos dos Apóstolos. E aí? Vai ter circuncisão? Não vai? Nós vamos manter a tradição judaica para os cristãos? Não vamos? Tarará, tarará, tarará. O que aconteceu? Convocou-se o primeiro concílio da igreja. O concílio de Jerusalém. Todos ao redor de quem? De Pedro.
inclusive Paulo. E a palavra final foi de quem? De Pedro. Ele ouviu Paulo e acatou o que os outros apóstolos disseram. E de fato, não se seguiu a tradição judaica mais. Mas a autoridade maior, já reconhecida no tempo dos Atos dos Apóstolos, pelos 12 apóstolos e por Paulo, era de Pedro. E aí eu pergunto para vocês, como que Cristo não quis uma igreja hierárquica? A igreja já nasceu hierárquica. A igreja não é uma democracia. A igreja é uma hierarquia. Até porque, gente, o céu é uma hierarquia. O céu não é uma democracia. O céu é uma hierarquia. Até entre os anjos existe uma hierarquia. Jesus vai dizer, na casa do meu pai existem muitas moradas. O céu tem uma hierarquia. A hierarquia é estruturante, né? Estrutura que são ela é estruturante. E, gente, negar essa dimensão visível da igreja é cair numa fé sem encarnação. Porque eu fico pensando assim, que sentido faz essas pessoas que pulam de igreja em igreja? Ah, eu não gostei da doutrina tal, eu mudo para outra. Eu não concordei com isso, eu mudo para outra. Na igreja católica, se você não, por exemplo, se você não concordar que Maria foi concebida sem pecado original, você já não é católico mais. Porque a Imaculada Conceição é um dogma. Você tem direito de não acreditar, mas isso te põe numa condição de excomunhão, vai dizer o Código de Direito Canônico. Porque negar as verdades dogmáticas da fé te põe numa condição de excomunhão automática. Você não deveria nem comungar. Porque como que você professa isso daqui só com a boca e não crê com o coração? Quer dizer, tem gente que diz, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Sai da igreja, desce o pau na igreja. Sai da missa, desce o pau na igreja. Ah, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque o Papa é isso, porque o Papa é aquilo, porque o cardeal fulano é isso. Gente, a igreja é santa porque o seu fundador é santo. A igreja é cheia da graça porque ela é fundada por um Deus. Mas ela é constituída por homens e mulheres cheios de pecados, que vão errar. Agora, o pecado da igreja, o pecado dos homens, dos membros da igreja, não fazem a igreja deixar de ser santa. Fazem os homens, os membros da igreja deixarem de ser santos. Mas não a igreja. A igreja continua santa, independente dos pecados dos seus membros. Porque a igreja foi fundada pelo Santo dos Santos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a igreja ela é sobrenatural, mas ela também é visível e hierárquica. Quarto ponto, e esse aqui vou chocar vocês. A igreja vem antes da Bíblia. Mas sabe por que é difícil acreditar nisso? Porque nós temos uma mente protestantizada. Quantas vezes eu tô lá dando querigma, meus alunos do querigma falam assim, isso está na Bíblia? Ai. Onde que isso está na Bíblia? Gente, que pergunta mais protestante. Católico não faz esse tipo de pergunta. Porque para nós a palavra de Deus é a Bíblia, mais a tradição da igreja, mais o magistério da igreja. Isso é a palavra de Deus. Por exemplo, a Assunção de Maria não está na Bíblia, mas ela é crida desde o tempo dos apóstolos. Ela faz parte da tradição da igreja. Os primeiros cristãos, existem relatos históricos dos primeiros séculos da Assunção da Virgem Maria. Ah, mas isso é apócrifo. Não, é relato histórico. É Flávio Joséfo, é Eusébio de Cesareia, são os primeiros padres da igreja dando testemunho. E outra, se Maria não tivesse sido assunta ao céu,
Por que a igreja não teria guardado suas relíquias? Lá em Roma tem o crânio de Santa Maria Madalena. Se Maria tivesse sido sepultada, a igreja que se ocupou em conservar o crânio de Santa Maria Madalena não teria conservado nenhuma das relíquias do sagrado e virginal corpo da mãe e do filho de Deus. Por que não existe uma relíquia do corpo de Maria? Porque o corpo dela não está aqui. O corpo dela não apodreceu nessa terra. Então, desde os primeiros séculos, a igreja crê na Assunção de Maria, mas não está na Bíblia. Porque nem tudo tem que estar na Bíblia. Essa história de que tem que provar na Bíblia, meu Deus, que burrice. Que falta de semântica para as coisas, de noção, de uma noção mais profunda, de uma noção histórica, de entender que uma igreja de 2000 anos, ela não pode ter se constituído só a partir de um livro. Então vejam, a Bíblia, a igreja precede a Bíblia. Até porque, pergunto a vocês, quem que foi que organizou a Bíblia? A Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive a Bíblia que está na mão dos nossos irmãos protestantes. Ou vocês acham que a Bíblia caiu prontinha do céu? Digo algo para vocês. Quem vocês acham que canonizou os livros da Bíblia? Quem foram aqueles que disseram assim, isso aqui é inspirado, isso aqui não é? Isso aqui vai para o catálogo, isso aqui não vai. Quem foi? Foram os primeiros padres da igreja. Foi a Igreja Católica. Quem vocês acham que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? A Igreja Católica. Sabe por que é tão fácil hoje achar um versículo aí na Bíblia? Porque teve um Papa abençoado chamado São Damaso, que ordenou São Jerônimo a traduzir a Bíblia, né, da língua original, do grego e do hebraico, para o latim. Foi por isso que a Bíblia chegou até nós. Senão a gente ia ter que aprender grego e latim para poder ler a Bíblia. Foram os padres da igreja que dividiram, a mando do Papa, a Bíblia em capítulos e versículos. Então, a igreja, nesse sentido, ela precede a Bíblia. Vocês estão entendendo? Aqui com isso, eu estou esvaziando o significado da Bíblia, gente? Não, eu estou dizendo, ela é menos importante? Não, mas eu estou ajudando vocês a entenderem que Jesus, primeiro, não escreveu nenhum livro. Os apóstolos pregaram oralmente. Quando a gente na teologia vai estudar os evangelhos, a gente vai vendo que muito provavelmente, por exemplo, não foi São Mateus que escreveu o evangelho de São Mateus, mas foi um discípulo de São Mateus. Né? Porque a maioria dos apóstolos, eles estavam preocupados, não era em escrever. Eles estavam preocupados em espalhar a boa nova. Porque esse foi o mandado de Jesus. Ide. Jesus falou, escrevam. O primeiro escrito do Novo Testamento é paulino. É de São Paulo. Não é um evangelho. Os evangelhos vão vir, muito tempo depois. O primeiro evangelho, se não me engano, data de 60 anos depois da morte de Jesus. 60 anos depois da morte de Jesus. Então pense. Então vejam, o cânon bíblico, ele vai... Quando eu falo de cânon, eu estou falando do catálogo. Então assim, quando foi que a igreja, olha só, a igreja definiu o que era inspirado ou não? Foi no concílio de Hipona e de Cartago. Sabe em que ano? Do ano 393 a 397. Terceiro século é que a gente tem definido o catálogo bíblico. Aí, gente, já existe 3 séculos de história. Será que eu não posso dizer que a igreja precede a Bíblia? E que inclusive a tradição da igreja precede as escrituras? A tradição da igreja está inspirada nas escrituras, mas ela precede as escrituras. A base da nossa fé não está só aqui. Ela está aqui, e muito, e principalmente aqui. Mas ela também está sustentada na tradição. Ô Bruno, também você pode pegar
muitos evangélicos vai pegar em João 12, muda totalmente a fala de Jesus com Maria nas bodas de Caná. Na Bíblia evangélica vai mudar aquilo que a Bíblia católica relata. E fora os livros, né? Com certeza. Então Santo Agostinho diz assim: eu não creria no evangelho se a autoridade da igreja não me movesse a isso. Olha que lindo. Eu não creria no evangelho se a autoridade da igreja não me movesse a isso. O que Santo Agostinho está dizendo? Se a igreja não tivesse dito, é inspirado, eu não acreditaria. No fundo, Santo Agostinho está dizendo, a igreja precede a escritura, porque é a igreja que diz, isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Porque foi a igreja que Deus deu a autoridade. Os livros, por exemplo, o nosso Novo Testamento é igualzinho dos evangélicos. Mas vocês sabem que além dos livros que a gente tem no nosso Novo Testamento, existem vários outros. Existe o Evangelho de Judas. Existem muitos outros escritos que surgiram pós-ascensão de Jesus. E que a igreja, nesses concílios do 3º século, disseram, isso não entra no catálogo. E os evangélicos ficaram com esse catálogo. Aí eu fico pensando, por que que eles aceitam a autoridade da igreja só até determinado ponto? Dali pra frente não, é porque convém. Entende? Porque eles têm a Bíblia, que eles dizem, né? Só a Escritura, só a Bíblia. Mas eles têm só a Bíblia porque nós jogamos a Bíblia no colo deles. Essa é a grande verdade, né? Porque quem canonizou os livros sagrados foi a igreja. Quem disse isso aqui entra, isso aqui não entra, foi a igreja no 3º século. Em 2 concílios, cheios de padres e bispos e o Papa. Isso aqui ficou claro, gente? Sim? Vocês não vão falar por aí que eu tô falando heresia, não, né? Não. Senão vocês excomungaram. A igreja, já até perdi minhas contas aqui, quantos que eu já falei? A igreja foi fundada por Cristo, a igreja é a reação de Deus ao pecado, a igreja é sobrenatural, mas ela também é visível e hierárquica, a igreja precede as escrituras, agora, a igreja guarda e comunica a graça pelos sacramentos. A igreja, gente, ela não é uma ideia, ela é uma graça comunicada. Então, Nosso Senhor veio, morreu na cruz por nós. Como espalhar sobre a terra a graça salvífica? Através dos sacramentos. Qual foi o primeiro sacramento e a porta de entrada para os outros que Jesus instituiu? O batismo. Ide pelo mundo, batizai os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é através dos 7 sacramentos que a igreja comunica ao mundo a graça salvífica. E aí eu pergunto para vocês, onde mais tem sacramento? A não ser na Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem. A graça salvífica, ela é comunicada aos homens através dos 7 sacramentos na igreja. É na Igreja Católica. Não tem outra. Na igreja evangélica, a ceia não é sacramento, é memória, é lembrança. Na igreja evangélica, o batismo não comunica filiação divina, comunica adesão à igreja. Você adere à placa da igreja. Tanto que tem muitas igrejas que você muda de uma igreja para outra, você tem que batizar de novo. Primeiro que se você sai da católica, você tem que batizar mesmo. Porque lá você era um idólatra. Um mariólatra. Né? Então você tem que batizar. Agora, se você muda da igreja evangélica X para a igreja evangélica Y, dependendo, você tem que batizar de novo. Porque ali, o batismo é a adesão a uma placa, a um nome, há uma doutrina. Na nossa igreja há um só Senhor e um só batismo. O que a gente disse aqui no credo? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados. Esse credo
evangélico ele tem 1.700 anos. 1.700 anos. O protestantismo tem 500, eles professam o seu batismo foi por quê, então? Você fala, por que o credo diz que professa um só batismo? Porque nesse tempo aqui do Concílio de Nicéia, haviam muitas querelas também sobre o que o batismo comunicava. Entendeu? Então, o batismo é só de conversão. Existiam divergências teológicas. O batismo é só de conversão, como o batismo de João? Não, o batismo comunica filiação divina. O batismo é válido, não é válido, né? Por isso que a igreja desde esse tempo já diz: professamos um só batismo, não outro. Porque quando você é batizado uma vez, para o católico, o batismo já comunica todas as graças. Não é necessário outro. Não é necessário um batismo para comunicar a filiação divina, outro para comunicar a conversão, outro para pôr você como filho da igreja e por aí vai. Entendeu? Pode. Hoje a gente sabe que para uma pessoa virar santa, ela tem degraus, né? Uhum. Primeiro é beatificado, né? Depois canonizado, né? Sim. Como é que era isso antigamente? Porque os apóstolos não viraram santos. Sim, São Paulo, São Judas, São Pedro, né? Viraram santos no seguinte sentido: com o tempo, à medida que a igreja foi se estruturando em termos institucionais, ela foi também estruturando as suas nomenclaturas. Mas no tempo, por exemplo, que morreu São Pedro e São Paulo, eles não eram chamados de São Pedro e São Paulo, né? Foi depois de alguns concílios para cá que a igreja começou a ter o seu catálogo de santos, né? E aí ela vai usar nomenclaturas, né, para fazer essas definições. Assim como, gente, a missa que nós temos hoje, que conhecemos hoje, ela não acontecia dessa maneira desde o tempo apostólico ou desde o tempo pós-apostólico. Foi com o tempo que a liturgia vai sendo estruturada, né? Ela vai inclusive absorver alguns elementos da monarquia e tudo mais, né? Por exemplo, tem um fato muito interessante, só para vocês poderem entender isso, Então, que... Desculpa, Sim? antes de você mudar de assunto, então quer dizer que eles foram considerados santos pela igreja no decorrer do tempo, não teve que ter prova dos seus milagres como tem que ter hoje. Não, essa estrutura que a gente tem hoje de esperar um milagre para beatificar, esperar outro milagre para canonizar, isso para os primeiros cristãos não. Para começo de conversa, todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de São João. São João foi o único que não morreu martirizado. Então o martírio já é a determinação de que a pessoa foi para o céu, que ela deu o sangue dela por Cristo, né? Agora, tirando os que não foram martirizados, por exemplo, como São João e tudo mais, não, a igreja coloca eles no cânon dos santos pela dignidade a qual eles foram elevados por terem sido escolhidos pelo próprio Jesus, né? Isso, tá? Mas a curiosidade que se tem é quando Constantino ele fez o Edito de Milão, né, que a gente vê lá na história, que ele concedeu autorização aos cristãos de prestar culto a Jesus, porque até então Deus era o imperador romano. E, gente, a treta foi grande. O povo chamava o imperador de Quírios. O que quer dizer Quírios? Senhor. De repente chegam os cristãos chamando Jesus de Quírios. Por isso que eles foram tão perseguidos. Muitos cristãos morreram em volta do Coliseu, né? Eles sacrificavam os cristãos e espetavam os corpos dos cristãos martirizados em postes e ateavam fogo para iluminar o Coliseu à noite, né? Então vejam, muitos cristãos morreram nessa época por chamar Jesus de Quírios, por chamar Jesus de Senhor. Aí veio Constantino. O Constantino, ele promulgou o Edito de Milão, dando paz aos cristãos. Não foi porque ele gostava de nós, não, minha gente. Foi porque ele foi um imperador fraco. Fraco em que sentido? Constantino,
não estava sabendo lidar com as revoltas que estavam sendo geradas no império por conta do aumento do número de cristãos. Então, ele promulga, né, o Edito de Milão, e aí ele dá a liberdade de culto à igreja. E a igreja começa, então, nesse tempo, a construir os seus templos. E vocês já viram que as naves das igrejas é como a sala de um trono? Como que é a nave de uma igreja, gente? Pensem na nova matriz. Pensem na nova matriz e pensem na sala do trono de um imperador e de um rei. Você tem a nave principal ali, onde fica o povo. Aí você tem os degrauzinhos, que é o presbitério. E lá na frente tem a cátedra. Tinha o trono do rei e tem a cátedra do bispo. E aí naquele tempo se criou um grande impasse. Quando o imperador for à missa, quem vai assentar no trono? O bispo ou o imperador? Como assim o imperador vai assentar no meio do povo? Entenderam a treta? Eu não vou aprofundar nisso aqui agora, não. Fica só a curiosidade aí para depois vocês fazerem uma pesquisa, né? Porque o circo tava armado, né? Tava pegando fogo. Mas vamos lá. Então, a igreja guarda e comunica a graça pelos sacramentos. Agora, como saber que uma igreja é católica? Através de 4 notas. Como saber que eu estou indo num culto católico? Através das 4 notas do credo. A igreja, ela é, vamos lá? Una, santa, católica e apostólica. Una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da igreja que são professadas aqui no símbolo niceno constantinopolitano. Então vamos falar um pouquinho sobre as 4? Primeiro, a igreja é una. O que isso quer dizer, gente? Que ela tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ela tem uma unidade visível ao longo dos séculos. E no mundo inteiro. Mas aí que no mundo inteiro vai entrar o católica. Então ela é una. O que isso quer dizer? Quer dizer que o rito pode ser diferente, mas aquela igreja precisa estar em unidade com a igreja romana. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem à missa numa igreja católica copta, lá no Egito, vocês não vão participar do rito ocidental. Vocês vão participar de um rito diferente. Mas ela está em unidade com a igreja romana. Então vamos supor que vocês foram fazer uma viagem, né? Lá para, sei lá, vou colocar aqui o Egito. Vocês estão fazendo um tour lá pelo Egito. E é domingo. Domingo é dia de quê? Missa. Meu Deus, onde que eu vou achar uma igreja romana? Você não vai achar uma igreja romana no Egito. Pouco provável. Você vai achar uma igreja copta. Posso ir à missa, Bruno? Pode, se ela for em unidade com a igreja romana, sim. Porque lá também tem igrejas católicas em unidade com a igreja ortodoxa. Aí não pode, não. A igreja ortodoxa, ela é cismática. Ela não está em unidade com a igreja romana. Ou seja, ela não aceita a autoridade do Papa de Roma. Então, eles são cismáticos. Nenhum católico pode ir aos cultos da igreja ortodoxa. A missa na igreja ortodoxa. Ok? Mas se, por exemplo, se eu for numa missa de rito maronita, é diferente. Bruno, o que é diferente? É diferente as vestimentas, as cores mantêm, mas são diferentes as vestimentas, os ritos, é diferente a língua. Por exemplo, no rito maronita, aqui em Campo Belo nós já tivemos uma missa no rito maronita. A consagração é em aramaico, é na língua de Jesus, né? Então vejam só, é muito importante que a gente entenda isso. O fato de terem ritos diferentes não quer dizer que está em discordância com a igreja romana, certo? Então, se porventura um dia vocês estiverem fora do país e terem que ir à missa, o que eu preciso saber? Essa igreja tem unidade com a igreja romana? Se tiver, você pode participar, ainda que o rito não seja ocidental, não seja como o nosso rito romano.
Pode ser um rito copta, pode ser um rito maronita, e aí existem vários ritos, né? O importante é ter unidade com a igreja romana, com a igreja de Roma. Ok? Isso é a igreja ser una, tá? Isso é muito bonito. Os ritos podem ser diferentes, mas a igreja é única. O que isso quer dizer? Por exemplo, a igreja copta. A igreja copta, ela não celebra igual o Papa celebra. Mas se ela precisar resolver algum problema teológico sério, ela tem que consultar o Papa Leão. Porque ela tem unidade com Roma. Ela não segue o mesmo rito ocidental, mas ela tem unidade com Roma. Ela obedece o Papa. Ficou claro isso, gente? Sim? Isso é o sentido da igreja ser una. Segundo, a igreja é santa. Já entendemos. Ela é santa pela sua origem e pela sua missão. Mas ela é composta por pecadores que estão em processo de conversão, que somos nós. Ok? Terceiro, ela é católica. O que quer dizer católica? Ela é universal no tempo, no espaço, na doutrina. Ela está presente em todos os continentes desde os primeiros séculos. E a gente vai ver isso na Sagrada Escritura. A gente vai pegar daqui a pouquinho, que eu já estou caminhando para encerrar. E ela é apostólica. O que quer dizer que a nossa igreja é apostólica? Eu acho que essa é a parte principal. Ela está fundada sobre os apóstolos. Ela tem uma sucessão apostólica ininterrupta até hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que os bispos são os sucessores legítimos dos apóstolos. Por exemplo, quem fundou a igreja cristã, né, a igreja católica no Egito, foi São Marcos. Os bispos do Egito são sucessores legítimos de São Marcos. Quem fundou a igreja católica na Índia, se eu não estou enganado, foi São Tomé. Os bispos da Índia são sucessores legítimos de São Tomé. Quem fundou a igreja católica em Roma foi Pedro e Paulo. No caso aqui, São Pedro, né, que é o bispo de Roma. Os sucessores de São Pedro são os bispos, né, sucessores de São Pedro são os bispos de Roma são os sucessores legítimos de São Pedro. E legitimamente também são os chefes da igreja. Porque todo bispo de Roma é o pastor supremo da igreja universal. Ficou claro isso, gente? Podemos ver isso na Bíblia? Já que vocês gostam de saber se está na Bíblia. Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse, deixa eu só confirmar aqui. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Olha que bonito isso daí. Nós vamos ver São João tendo a visão da igreja. Porque a igreja não é a noiva do Cordeiro? A esposa de Cristo? Apocalipse 21, versículo 9, diz assim: Então veio a mim um dos 7 anjos das 7 taças, cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a uma montanha grande e alta. Coincidentemente, a igreja, a Basílica de São Pedro, está onde? Nas colinas de Roma. Só uma curiosidadezinha, né? Não estou querendo fazer nenhum concordismo forçado, não. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, com a glória de Deus. Seu brilho era como de pedra preciosíssima, como de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portas. Sobre as portas havia 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, vamos criar essa imagem na nossa cabeça. O que São João está vendo? São João está vendo a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu numa colina. É a imagem da igreja. Ela está cercada por uma muralha grande e alta. Ou seja, o que protege a cidade santa
o que protege a igreja é bem expressivo. Jesus vai dizer, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque o que protege ela é grande e alto. E ela tem 12 portas. Sobre essas 12 portas, 12 anjos, e nessas 12 portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Agora olha que lindo, gente. Essas 12 portas estão nas muralhas. Olha só. E aí haviam 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul e 3 portas do lado do ocidente. Então veja, imagine uma muralha com porta para todo lado. O que isso aqui significa? Amanda, a catolicidade da igreja. A igreja tem portas em todas as direções do mundo. Essa é a catolicidade da igreja. A igreja tem portas abertas para todas as direções. Por isso que São Paulo bateu nessa tecla com São Pedro. Não é só para os judeus, é para todos. A igreja tem portas abertas para todos os lados, para todo o mundo. E aí continua. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre esse alicerce, erguerei a minha igreja apostólica. A nossa igreja, ela tem um alicerce apostólico. A fé que nós recebemos aqui é a fé dos apóstolos, guardada, conservada pela igreja há 2026 anos. Essa fé está guardada há 2000 anos. E aí me intriga muito, sabe, gente? Por que tem gente que prefere acreditar numa fé que surge de uma revolta? Porque vocês sabiam que não tem religião nenhuma do mundo que surgiu a partir de uma revolta, a não ser o protestantismo? Todas as outras religiões do mundo surgiram a partir de uma suposta revelação divina. Por exemplo, o islamismo surgiu a partir de uma suposta revelação divina. A única religião que surgiu no mundo a partir de uma revolta humana foi o protestantismo. Eu pergunto para vocês, será que Deus quis isso de fato? E aí vocês talvez digam, e eu quero encerrar com isso, porque o Gustavo me pediu, né, para tocar no assunto espinhento, né? Ah, mas a igreja é tão santa assim, e a Inquisição, e os erros da igreja. Vamos falar sobre isso? Primeira coisa, e eu vou encerrar com isso, para o assunto morrer para sempre. Vamos estudar. Para a gente compreender a Inquisição e os erros ligados à igreja, a gente precisa, primeira coisa, contextualizar a história na própria história. Vejam, nós nunca devemos fazer uma leitura de algo histórico a partir da lente que nós temos hoje. Porque se eu fizer uma leitura de algo que aconteceu na Idade Média a partir da noção de ciência, de moral, de tecnologia, de desenvolvimento humano que nós temos hoje, obviamente que nós vamos achar o que aconteceu lá atrás um perfeito absurdo. Mas vocês já pararam para pensar que a maneira como as coisas foram conduzidas lá atrás faziam sentido naquele contexto? E isso vale até para a história pessoal da gente. Eu falo isso muito com os meus pacientes lá no consultório. Para de olhar para o seu passado a partir da pessoa que você é hoje. Porque se você voltasse a ser a pessoa que você era lá atrás, você faria tudo do mesmo jeito. Porque lá atrás tem um contexto. Lá atrás tem uma realidade que levou você a tomar aquelas decisões, a acreditar naquilo que você
julgava que deveria acreditar, a agir daquela maneira. Sai dessa culpa crônica que você carrega. Então vejam, a gente nunca deve fazer uma leitura da história da igreja a partir do olhar que nós temos hoje. Amém? Amém. Então, bom, para a gente compreender a Inquisição e esses erros históricos ligados à igreja, a gente tem que fazer, primeiramente, essa distinção fundamental, que é: a igreja é santa na sua origem, na sua missão, na sua doutrina, mas ela é composta de homens pecadores. Isso nos dá a seguinte constatação: a igreja, ela não tem que ser identificada plenamente com as ações históricas dos seus membros. Concordo? Por exemplo, se um filho seu comete um erro gravíssimo, esse erro gravíssimo do seu filho, apesar da boa educação que você deu para ele precisa ser botado na sua conta? Hã? Não. Então, será que nós deveríamos botar na conta da mãe igreja o erro dos seus filhos? Não. Então, Santo Agostinho, ele vai usar uma expressão muito forte. Ele vai dizer assim: a igreja, ela é ao mesmo tempo casta e meretriz. Ela é casta, ela é santa porque ela procede de Cristo, mas ela é ferida porque ela caminha na história com homens frágeis, com homens feridos. Então, quando a gente fala de erros da igreja, na maior parte das vezes, nós estamos falando dos erros cometidos pelos filhos da igreja, ainda que esses filhos sejam de alta hierarquia na igreja, sejam cristãos, clérigos, autoridades eclesiásticas, e não de erros necessariamente da fé ensinada pela igreja. Até o catecismo da igreja vai falar isso lá no parágrafo 827, ela diz assim, que a igreja reúne no seu seio pecadores. Ou alguém aqui já é santo, já virou anjo? Não, né? Então vamos falar sobre a Inquisição. A Inquisição, ela vai surgir ali no contexto da Idade Média para combater algumas heresias. Então vejam, existiam muitas heresias. A heresia que fez a Inquisição surgir em si mesmo foi, se eu não estou enganado, foi a heresia dos cátaros. Não vou entrar no mérito do que era essa heresia aqui, porque não há necessidade. Só que nesse contexto, a igreja, ela estava muito ligada às questões de Estado, aos reis e tudo mais, né? Até porque os reis interferiam muito no governo da igreja, né? E aí, os tribunais da Inquisição, eles começam a serem criados em épocas e lugares diferentes, principalmente ali do século XIII até o século XVII, não era com o objetivo de punir, era com o objetivo, ao contrário, de julgar corretamente os casos de heresias que estavam surgindo e que o Estado já estava punindo com a morte. Já contaram isso para vocês? Não, aposto que vocês nunca ouviram isso daqui. A igreja, ela institui os tribunais da Inquisição porque o Estado já estava combatendo as heresias com a morte. Aí a igreja entra e diz, vamos estabelecer um tribunal para ver se de fato é necessária uma punição desse tipo. Compreendem? A igreja, então, ela entra com os tribunais da Inquisição, nós podemos pensar, inclusive, como uma ação materna e misericordiosa para evitar que o Estado fizesse a carnificina que ele estava fazendo. E digo para vocês, gente, a igreja salvou muita gente da carnificina do Estado durante o tempo da Inquisição. Só que, infelizmente, ela levou no lombo a conta de alguns erros de alguns dos seus membros. Tem um inquisidor famoso, até trouxe aqui, Daniel Hobbes, não sei se mesmo. Não, perdão, o nome do inquisidor era um dominicano chamado Bernardo de Gui. Ele foi inquisidor durante 15 anos. Ele proferiu 930 sentenças.
Dessas 930 sentenças, ele absolveu 139 pessoas, ele deu 132 penitências canônicas, ele deu 152 peregrinações, que também eram penitências para os hereges, ele ordenou 307 prisões e entregou 42 pessoas ao poder civil. Aí o Estado resolveu o que faria. Esse era um dos inquisidores. Ele era um padre dominicano, Bernardo de Rui. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que se dessas 900 e tantas pessoas aqui, 930, todas tivessem chegado na mão do Estado sem passar pelo Tribunal da Sagrada Inquisição, todas tinham sido levadas à morte. Foi porque a Igreja estabeleceu o Tribunal da Inquisição que dessas 930 pessoas, só 40 foram entregues ao Estado. Mas por quê? Na maioria das vezes porque eram arruaceiros. Não eram só pessoas que estavam propagando heresias, mas eles também eram arruaceiros, bandidos, que deveriam ser entregues ao poder do Estado. E aí o Estado fazia o que achava que devia. Claro que, infelizmente, algumas autoridades da Igreja na época se aproveitaram desse poder. Sim. Mas eu posso dizer que o erro dessas pessoas é o erro da Igreja? Não. Não posso. Da mesma forma que se o padre Giovanni aqui cometeu um grande erro, eu posso botar isso na conta da Igreja? Não. Quantas vezes a gente vê escândalos de padre? O padre abusou de fulano, o padre arrumou uma mulher, o padre teve uma filha com não sei quem, um filho com não sei quem. A igreja continua sendo santa, gente. São seus membros que são pecadores. Então são seus membros que têm que ser punidos. Para isso hoje a igreja tem um código, né, que é o Código de Direito Canônico, que prevê a punição dos erros dos membros da igreja, e assim sucessivamente. Mas ficou claro isso daqui para vocês? Então, o que a gente precisa entender é que, na mentalidade medieval, a religião e a sociedade, elas estavam profundamente unidas. A heresia, ela era vista como uma traição ao Estado. Por que a heresia era vista como traição ao Estado? Porque isso provocava muitos conflitos dentro do âmbito civil. Porque se, por exemplo, se eu saísse com uma ideia sobre Jesus que ia contra a ideia que a igreja já pregava, a doutrina que a igreja já pregava, isso criava contendas dentro do contexto civil. E aí quem que tinha que dar conta disso? O Estado. Então o Estado combatia as heresias para manter a ordem civil. Só que qual que era a forma do Estado combater as heresias? A morte. Aí o que a igreja faz? Ela institui os sagrados tribunais da Inquisição. Para quê? Para não deixar na mão do Estado. Para não deixar o Estado passar todo mundo ao fio da espada. Botar todo mundo na forca. Porque se botasse todo mundo na mão do Estado, o Estado ia punir todo mundo com a morte. Compreenderam, gente? Agora pergunto para vocês novamente. Quem contou essa história para vocês? Sabe, meus irmãos, nós devemos a nossa sociedade ocidental à igreja. Sabe o modelo de hospital que a gente tem? Quem começou foi a igreja. Por que vocês acham que o nosso hospital aqui chama Santa Casa de Misericórdia? Porque as enfermeiras eram freiras. Vamos ler a história da Santa Casa. As primeiras enfermeiras ali eram freiras. Existiam muitos padres médicos. Nós estamos aqui em Campo Belo com o processo de beatificação do padre Alberto Fugger. Vocês sabiam que quando o padre Alberto era vivo, muitos médicos aqui em Campo Belo, quando não fechavam diagnósticos, eles consultavam o padre Alberto. E o padre Alberto fechava muitos dos diagnósticos que os médicos não fechavam. E o padre Alberto, ele dava diretrizes do tratamento de muitas pessoas que os médicos não conseguiam dar. Nós devemos o modelo de universidade à igreja. A primeira universidade que existiu no mundo é católica. E aí dizem por aí que a igreja é contra a ciência, que a igreja é contra o conhecimento.
A igreja é contra o conhecimento que corrompe a fé. Isso ela é mesmo. Mas ela não é contra a ciência. Vocês sabem que o maior observatório astronômico que existe no mundo pertence ao Vaticano? O maior observatório astronômico do mundo está no Vaticano. Dentro do Vaticano estão os maiores cientistas que existem no mundo hoje, gente. E a igreja é contra a ciência? Contaram uma história para nós que não é verdade. Eu vou deixar uma recomendação de um livro aqui para vocês. Existe um livro do professor Felipe Aquino que se chama Uma História que Não é Contada. Deem esses livros para os filhos de vocês, principalmente os adolescentes que estão fazendo história lá na escola, que estão pegando aqueles livros emporcalhados de história, contando uma história que é mentira, que é distorcida, que não é real, que tem uma ideologia que quer inclusive destruir a igreja por trás dela. Só que digo algo para vocês: ninguém vai destruir a igreja. A igreja, ela é cercada por uma grande muralha. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não disse que as portas não iam se abrir contra ela, mas ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí eu vou encerrar contando para vocês uma história. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas deixa para depois, vocês já estão cansados. Olha só, Napoleão Bonaparte, todo mundo sabe quem foi Napoleão, né, gente? Qual seria a maior glória de Napoleão? Depois de já ter destruído tudo que ele destruiu, conquistado tudo que ele conquistou, qual teria sido a maior glória de Napoleão? Afundar a Igreja Católica. Aí, o que Napoleão fez? Um dia ele chegou para um cardeal e falou: eu vou destruir a Igreja Católica. Sabe o que o cardeal respondeu? Esquece, Napoleão. Nós já tentamos destruí-la por dentro. E é impossível. Uma igreja, gente, que sobreviveu a tudo que a nossa igreja passou. Nossa igreja passou pelo Império Romano, para começo de conversa. Por um imperador que se auto-intitulava Deus e exigia adoração. Um imperador não, né? Vários. Nossa igreja, sabe por que ela é tão forte? Porque ela foi regada com sangue. O sangue dos mártires. Nossa igreja passou pelas mais terríveis pestes que visitaram o mundo ao longo dessa história que nós temos. Nossa igreja passou pelas crises horrorosas da Idade Média. Nossa igreja passou por inimigos externos e internos que tentaram destruí-la. O próprio Lutero era um monge. Nossa igreja passou por doutrinas que já tentaram feri-la de todas as formas: heresias, arianismo, protestantismo. Hoje nós temos umas teologias emporcalhadas aí também. E ela permanece uma noiva imaculada, porque ela é divina. Então, eu queria pedir algo para vocês: amem a igreja. Amem a igreja como Cristo amou. Cristo amou dando a sua vida por ela. Sabe como que você dá a vida pela igreja? Primeiro, reze pela igreja. Segundo, trabalhe pela igreja. O que você puder fazer. Oferte seu tempo, seu talento, seu dom. E por favor, não abra sua boca para falar mal da igreja, porque ela custou o sangue de Jesus. E ela é cercada por uma grande muralha. Que nós possamos, a partir de hoje, ser católicos mais conscientes da beleza da nossa fé. E como o tema de hoje, sejam felizes em serem católicos. Que é lindo ser católico, gente. É lindo você pisar em qualquer lugar da face da terra e saber que lá tem a sua mãe.
Porque a igreja é uma mãe sempre com os braços abertos, as portas abertas, nos esperando. Se você for à missa aqui, é a mesma liturgia que está sendo celebrada lá em Roma, que está sendo celebrada lá na Índia, que está sendo celebrada lá em Jerusalém, que está sendo celebrada lá na Oceania, que está sendo celebrada em qualquer canto da terra. Porque as portas da muralha estão abertas para todos os lados da terra. Amém? Amém. Muito bem.